Palavras que falam ao coração. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hoje eu quero falar sobre a geração Noé. Hoje, os pastores são o Noé dessa geração. Por quê? Porque hoje os pastores estão sendo usados por Deus, estão sendo boca de Deus para falar que Jesus está voltando, para falar que vai haver o arrebatamento, para falar que aqueles que não forem subir, eles vão ficar e vão ter que passar pela grande tribulação. E a grande tribulação é sofrimento, é dor, é perseguição, é morte, é tudo aquilo que o ser humano não vai suportar. Muitos não vão suportar, porque isso é bíblico. A palavra de Deus é que fala. Mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre Noé. Quando Deus falou para Noé que, quando ele recebeu ali uma direção divina, quando Deus falou com Noé, dizendo que era para ele preparar uma arca, porque Deus ia enviar o dilúvio, Deus ele ia destruir aquela nação, aquele povo. Por quê? Porque Deus via a maldade do ser humano. O povo era mau, o povo não tinha temor a Deus, vivia no pecado, vivia no erro, na vida errada. Então Deus viu, chegou até Deus a situação daquela geração naquela época. Então Deus resolveu ter uma conversa com Noé, chamou Noé e falou: Noé, prepara a arca, porque eu vou enviar dilúvio à terra, eu vou enviar chuva sobre a terra, eu vou destruir a terra com água. Então Noé, ele pela fé, diz a palavra de Deus, que pela fé ele deu atenção, ele ouviu a voz de Deus, ele acreditou, ele deu credibilidade a Deus e começou a construir a arca. Só que Deus, detalhe, Deus ele não disse quando ele iria enviar o dilúvio, quando ia acontecer a destruição, quando o mundo iria acabar. Mas mesmo assim, Noé foi lá e construiu. Isso é fé. Isso foi a fé de Noé. Então ele começou a construir a arca e ele começou a pregar, começou a falar que Jesus ia destruir a terra. Se aquele povo não se arrependesse, se aquele povo não abandonasse o pecado. Era um povo mau. E a nossa geração hoje está do mesmo jeito, ou até pior se duvidar. Porque hoje Deus também tem usado os Noés dessa geração. Mas muitos não dão ouvidos, muitos não querem se arrepender, muitos não querem abandonar o pecado, não querem abandonar a prostituição, não querem abandonar a pornografia, não querem abandonar a mentira, o adultério, a fornicação, não querem abandonar o ódio, a mágoa, não querem abandonar as coisas do mundo. E o Senhor tem falado, tem repreendido, tem usado as pessoas, tem usado a nação, pastores, sabe, para falar, para repreender. Deus está me usando aqui para falar com você, para você abandonar, porque Jesus vai voltar. Porque esse mundo vai ser destruído, a humanidade vai ser destruída. Só que tem salvação, tem chance para mim e para você. Mas para isso você precisa dar ouvidos à voz de Deus. Você precisa, pela fé, confiar, acreditar, renunciar a todo o pecado, toda a maldade. Pela fé, você tem que acreditar que o que Deus está falando é verdade. A palavra de Deus, a volta de Jesus, não é um conto de fadas, não é história de ficção. A volta de Jesus não é uma história que as pessoas criaram. Não é histórias criadas por crentes fanáticos como nós somos chamados. Não é, gente. Então vocês têm que acordar. Nós temos que acordar. Porque isso vai acontecer. Vai chegar esse grande dia. Assim como foi no tempo de Noé. Noé avisou, Noé falou. O que acontecia com Noé? Noé era zombado. Riam da cara de Noé. Faziam chacota. Chamavam Noé de doido, de louco, de perturbado. Porque achavam que ele estava mentindo, achavam que ele estava inventando histórias.
como hoje não é diferente. Hoje é do mesmo jeito. As pessoas não dão uma credibilidade. Elas querem fazer a vontade delas, o desejo delas. Mas vai chegar o dia que Jesus vai voltar, que a porta vai se fechar, como aconteceu na época de Noé. Quando começou a cair chuva na terra, a Bíblia conta que o povo estava ali bebendo, vivendo as suas vidas normais. Casavam, se davam-se em casamento, bebiam, compravam, negociavam, vendiam. Estava tudo normal. Só que começou a vir o dilúvio sobre a terra, a chuva começou a cair e eles lá se divertindo. Não deram ouvidos. Quando viram que a terra começou a inundar, realmente eles foram acreditar. Correram para que Noé abrisse ali a porta da arca. Mas não tinha mais como, não tinha mais jeito. Eles tinham sido avisados. O tempo deles tinha chegado ao fim. Não tinha mais chance para eles, porque eles não deram ouvidos. Morreram por causa da desobediência. Perderam a vida por causa da desobediência, a salvação por causa do pecado. Porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus, que na época era Noé. Então, eles bateram na porta, mas já estava fechada. Deus fechou a porta da arca. Ele sabia que quando o povo batesse ali em desespero, gritando, chorando, desesperados, Noé ia querer abrir aquela porta. Só que Deus, para evitar que Noé também perdesse a sua família, a sua salvação, por conta do povo, né? Então o que ele fez? Ele mesmo resolveu fechar a arca. Então não tinha como Noé abrir aquela arca. E foram salvos apenas Noé e sua família. 8 pessoas, uma multidão de pessoas, de seres humanos naquela terra. E 8 pessoas foram salvas. E hoje, gente, é a mesma coisa. Você precisa dar atenção, dar ouvidos. Você precisa acreditar que vai acontecer, que esse mundo vai acabar. Que quem não der ouvidos à voz de Deus vai ficar. Que a sua alma, você tem uma alma, e essa alma vai ter que prestar contas com Deus. Então você precisa entender que se você não renunciar ao pecado, você não vai entrar no céu. Você não vai ter a sua salvação. É simples assim. Então Noé, ele teve fé, ele acreditou, ele temou a palavra de Deus fala. E detalhe, Deus, ele não fez o inferno para as pessoas, para o ser humano. Ele não fez. Ele fez para Satanás e seus demônios e seus anjos caídos. Foi para ele que Deus fez. Assim como aquela arca não foi feita para colocar os animais apenas ali, mas sim para o ser humano ser salvo. Mas o ser humano não quis. A decisão é sua, está nas suas mãos, de você querer ou não buscar a Deus, de renunciar ou não. Tem pessoas que ficam chateados, ficam bravos, porque quando é pregado sobre o homossexualismo, o lesbianismo, sobre a mentira, sobre todo o pecado que está escrito, está na palavra de Deus, elas não querem saber. Elas ficam bravas, chateadas, porque elas acham que isso não é verdade. Mas é verdade. Se você não abandonar essa prática, todo o pecado, infelizmente você vai perder sua salvação. Mas a palavra de Deus também avisa que se você renunciar a tudo isso, você vai encontrar sim a sua salvação. Você vai ser salvo sim, você vai ser salva sim. E para a gente entender melhor, para concluir o que nós estávamos falando agora há pouco, nós vamos aqui para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz assim: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vocês entenderam? Que é o que vai acontecer? É como as pessoas estão vivendo sua vida normalmente, não estão dando credibilidade. A guerra está aí acontecendo, a maldade está aumentando, o amor esfriando. E as pessoas acham que isso é normal, que Jesus jamais vai voltar, que Deus jamais vai destruir o ser humano, porque Deus é amor. Realmente Deus é amor, é verdade, não é mentira isso. Mas Deus também fala que Ele é justiça.
Ninguém vai morrer inocente. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai saber que um dia ouviu falar da palavra de Deus, que um dia ouviu falar de Jesus, mas não quis entregar sua vida para ele. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, para nós finalizarmos, diz assim, ó: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Você sabe o que quer dizer isso? A Bíblia está dizendo aqui que Deus não poupou seus anjos. Quem são esses anjos? Os demônios, aqueles que se rebelaram. Ele não poupou. Assim como ele não poupou o filho dele, ele enviou o filho dele à terra para sofrer, para morrer, para que a gente pudesse ter a salvação, para que nós pudéssemos ter a chance de ser salvos. E vocês acham mesmo que Deus não tem coragem de destruir a terra, de destruir o ser humano? Só que Deus não vai ser injusto. Ninguém vai chegar diante de Deus e acusar Deus. Olha, Deus, eu tô aqui, mas eu não soube da verdade. Ninguém falou, ninguém pregou. Mentira. Porque o YouTube tá aí, as redes sociais estão aí mesmo para falar, para pregar e para anunciar. São Noé dessa geração. Então ele fala assim, que ele não poupou os anjos, os demônios que se rebelaram. Ele mandou descer os anjos do céu, vieram feito fogo, como fogo sobre a terra. Por isso que eles estão aí, ó, desesperados para destruir a sua alma, a sua vida. Porque eles querem levar a sua alma. Eles querem que vocês continuem no pecado, que você continue na vida errada, que você continue fazendo o que é errado, bebendo, se prostituindo, fazendo tudo que não presta. É isso que ele quer. A sede dele é pela sua alma. Então ele fala assim, né? Ele entregou, ele lançou no inferno e entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então ele salvou Noé e sua família, mas ele não poupou, não perdoou o povo, aquela nação daquela época. Mas porque Deus não queria? Porque Deus foi mau? Não. Porque Deus usou o servo dele, Noé, para pregar, para anunciar, mas eles não quiseram dar ouvidos. Assim como muitos não querem dar ouvidos hoje, assim como muitos não dão atenção aos Noés dessa geração, que são os pastores, são as pessoas que estão ministrando, pregando, falando, se arrependa, abandona, sai desse mundo sujo, abandona essa prática errada, volte para Jesus, você que está desviado, você que não quer mais, que não tem forças para orar, peça forças. Você que está desanimado, peça ânimo, porque Jesus está à porta. Jesus está batendo. Jesus vai chegar aquele dia que a porta vai se fechar. Não seja como as virgens nécias, sejam como as prudentes. As virgens prudentes tinham o azeite de reserva quando o noivo chegou, porque ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Ninguém sabe, por isso nós temos que estar preparados, tem que estar vigiando todos os dias, renunciando ao pecado todo dia, dizendo não à tentação, porque vai chegar aquele momento e quem estiver vigiando, quem tiver azeite de sobra, quem estiver na presença de Deus, quem estiver escondido em Deus, esse sim vai participar da festa, do casamento, vai comer, vai sentar à mesa junto a Jesus. E aqueles que não quiserem, que fizerem parte das imprudentes, que não eram prudentes nem um pouco, das noivas nécias, esses, infelizmente, não vão poder se alegrar com o noivo. Então essa é a palavra que o Espírito Santo traz para você neste dia. Espero que Deus tenha falado ao teu coração, que o Espírito Santo tenha aberto os teus olhos, o teu coração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.